Sou pastor da Igreja Batista Regular em Beberibe. Dedico esse devocional às famílias da Igreja Batista Regular em Icó. Uma reflexão sobre o ensino na família. Quando pensamos no ensino familiar, do ponto de vista bíblico, pensamos em padrões, bases, alicerces, que formam o caráter dos nossos filhos, o que implica dizer que será diferente dos padrões usados e aplicados em nossa sociedade. São bases estabelecidas com o propósito de formar o caráter de nossos filhos à luz das Escrituras. Provérbios 22:6 nos diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Mas o que realmente o texto quer dizer? O que isso significa? Algumas interpretações: que os filhos nunca se desviarão, ou que os filhos sempre estarão na igreja, sempre cumprirão com suas obrigações, e uma série de outras interpretações. A interpretação habitual de provérbio aqui, se ensinarmos a criança de forma adequada no caminho que deve andar, ela terá um bom futuro pela frente. Há exceções, óbvio, mas o provérbio trata de uma regra geral. Henry Ward diz o seguinte: não é difícil fazer que uma criança ou uma árvore cresça na direção correta desde que educada desde cedo. Porém, não é fácil endireitá-la mais tarde, caso tenha crescido sem correção. Susanna Wesley, mãe de Charles e John, de outras 15 crianças, aplicou as seguintes regras ao educar os filhos. Controle a teimosia da criança e trabalhe junto com Deus para salvar a alma dela. Ensine seu filho a orar assim que ele aprender a falar. Nunca dê tudo que a criança pedir, mas somente aquilo que for bom para ela, e caso peça, com gentileza. Para evitar a mentira, não castigue os filhos quando confessarem alguma travessura, porém nunca permita que os pecados e rebeliões passem despercebidos. Elogie e recompense o bom comportamento dos seus filhos. Cumpra rigorosamente todas as promessas que vocês fazem. Hernande Dias Lopes nos diz o seguinte sobre isso: os pais são os pedagogos dos filhos. Competem a eles o ensino e a formação do caráter dos seus filhos. Mas como esse processo se desenvolve? Primeiro, os pais não devem ensinar o caminho que os filhos querem andar, uma vez que a estultícia está ligada ao coração da criança. Segundo, os pais não devem ensinar o caminho em que os filhos devem andar. Isso é inadequado, porque significa apenas apontar uma direção para os filhos, sem um envolvimento verdadeiro nessa caminhada. É o mesmo que impor um padrão de comportamento para os filhos, mas viver de forma contrária ao que se ensina. Terceiro, os pais devem ensinar no caminho em que os filhos devem andar. E a ideia aqui significa estar junto dos filhos, ser exemplo para os filhos, ser modelo para os filhos. Paulo nos leva na mesma direção, dizendo que os pais não devem provocar os filhos à ira, mas criá-los na disciplina, a admoestação do Senhor. Nós encontramos pelo menos 4 termos importantes aqui: provocar, levar à ira, no caso, disciplina e admoestação. Provocar aqui significa incitar o filho, levá-lo a ficar com raiva, com ira, o que obviamente vai levar os filhos a não praticarem e aplicarem os ensinos que o pai está tentando transmitir e ensinar aos filhos. Ira, um sentimento que traz revolta e rebelião, uma postura que contraria diretamente o ensino dado. E há muitas formas de os pais fazerem isso. Pode ser na vida prática dos pais, e uma das maneiras mais comuns que a gente pode ver isso, tem um ditado popular que resume muito bem isso: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso cria uma tensão nos filhos, porque o pai tenta ensinar algo, mas ele próprio não aplica aquilo à sua vida. É contrário
a sua vida prática. Obviamente, isso leva o filho à ira. Disciplina significa que os pais precisam treinar os filhos por meio da disciplina, na disciplina. A palavra disciplina aqui tem o sentido de treinamento por meio da disciplina. Se dá por meio de regras e normas, de recompensas e, se necessário, de castigo. Só pode disciplinar quem tem domínio próprio, quem tem direito, que tem direito um pai de disciplinar o filho se ele mesmo precisa ser disciplinado. Russell Shedd diz que a palavra disciplina aqui representa o treinamento que produz uma reação automática no filho, de modo que quando o pai chama, ele vem. Os pais, eles precisam encorajar os filhos através da instrução, da palavra. E a palavra admoestação quer dizer educação verbal. É educar eficazmente por meio da palavra falada, no ensino, na advertência e no estímulo. Paulo ensina, entretanto, que o pai cristão deve imitar outro modelo. A paternidade é derivada de Deus. Os pais devem cuidar dos filhos como Deus Pai cuida de sua família. Na verdade, é o Senhor quem cria os filhos por intermédio dos pais. Essa é a reflexão que eu desejo às famílias da Igreja Batista Regular em Icó.